Oi, gente, tudo bom? No vídeo anterior, no de comprinhas, eu falei que eu ia tentar fazer o bolo da Pituca, de Juliana, pro aniversário dela, né? E estamos cá. Vou fazer o bolo hoje. Na verdade, já tô fazendo, tô rodando ali, mas eu vou explicar pra vocês tudo o que tem que fazer, tá bom? Eu vou fazer dois bolos, porque um eu vou treinar pra confeitar e o outro vai ser o oficial, né? Aí vai ser um grande e um pequeno. O pequeno é pra eu treinar e o grande é o oficial. Eu tô usando essa receita 8 ovos, 240 gramas de açúcar refinado, você pode usar o normal também, 240 gramas de farinha de trigo. Eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo, tá? Ó, gente, eu coloquei os 8 ovos aqui, deixei ele bater e dobrar de tamanho. Aí eu fui acrescentando aos poucos o açúcar, batendo mesmo, foi crescendo assim, ele foi batendo, ele ficou nessa massa assim. Bate por uns 5, 6 minutos até ele ficar nesse tamanho. Aí agora eu vou desligar a batedeira, eu vou desligar e vou acrescentar a farinha aos poucos, peneirada, e misturando com ele bem devagar, pra ele não soltar o ar, sabe? Pra ele ficar fofo, pra não ficar pesada, massa pesada, sabe? Já que vão ser dois bolos aqui. Eu vou usar essa forma e essa aqui de dentro. Essa de dentro é pra eu treinar e essa daqui é o bolo mesmo, tá? Quando eu for aplicar a farinha, eu mostro pra vocês. Gente, quando eu fui acrescentar farinha de trigo, a neném tinha acordado e eu fui amamentar ela. E quem botou a farinha de trigo, quem mexeu tudinho, foi meu noivo. Aí foi o seguinte, ele foi pegando a farinha de trigo, foi peneirando em cima aos poucos e foi mexendo com o fouet assim, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, até ficar uma massa bem densa. Aí quando for untar a forma, unta só na parte de baixo, não unta dos lados, só na parte de baixo. Coloca a massa dentro. O ponto da massa, quando ela estiver pronta, é quando você levantar assim, tipo espátula ou fouet, e dê pra fazer um desenho assim, ficar desenhando, sabe? Pronto. Quando for colocar na forma, deixa uns 2 a 3 dedos de sobrando em cima, porque essa massa ela cresce um pouquinho, mas não tanto, porque ela não leva fermento. Aí ela leva 45 minutos no forno. Quando estiver pronta, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. Já tá gravando. Tá, tudo foto. Já começou, viu, gata? Pode falar. Tá pensando, galera. Gente, ontem eu fiz o bolo dela, ele tá na geladeira pra ficar mais firminho. Aqui eu tô fazendo o recheio dele. Eu usei uma caixinha de leite condensado, uma colher de margarina e um pouquinho de Nescau. O Nescau vai de olho mesmo. Se quiser menos, bota menos. Se quiser mais, bota mais. A gosto, senhora? Depende do seu gosto. Ah, tá. E aqui vai mexendo até ele ficar no ponto. Quando chegar no ponto, eu mostro pra vocês. O ponto não é o ponto de brigadeiro, é um ponto antes do brigadeiro. Já volto. A gente já chegou no ponto? Ainda não. A gente já chegou? Não. O ponto é quando eu fizer assim e ele ficar desenhando. Mas ele ainda não tá vendo que ele tá molinho? Ah, e desenha, menino, como ceboleira. E a amiga, a gente já chegou no ponto? Gente, já chegou no ponto, ó. Quando faz isso aqui, ó. Quando ele fica aqui em cima, tá vendo que o jogo ele fica? Ó. Pronto. Aqui eu já posso apagar o fogo e deixar ele esfriar um pouquinho pra colocar num pote, fechar e colocar na geladeira. Quando o bolo estiver bem firme, aí eu corto ele e vou montar junto com esse recheio aqui. Aí eu mostro pra vocês. Aqui tá uma bagunça, porque eu tava testando o chantininho desde ontem. Aqui eu fiz o chantilly, eu fiz meio litro de chantilly. Ali tá o recheio. Aqui eu só tô testando. E aqui eu tô aplicando pra colocar depois no bolo. Aqui foi o teste de ontem que não deu muito certo. Mas não vou ficar muito focando nisso aqui não. Tá horrível. Esse aqui, ó como ele ficou. Porque eu tava misturando outra cor, ele ficou assim tão bonitinho. Mas eu vou fazer dessas pitaninhas aqui pequenininha. E vou fazer verde, azul, vermelho e amarelo pra ficar da cor do São João. O chantilly que eu tô usando é esse aqui, ó, Chantimix.
Botei, ele vem 1 litro, aí meio litro eu usei pra testar ali as pitanguinhas que eu mostrei pra vocês. E o resto eu coloquei aqui pra bater. Aí eu vou bater aqui e quando chegar no ponto, eu volto aqui. Levantar, aí ele vai estar cheio de chantilly grudado. É esse ponto que eu quero. Eu esqueci de gravar pra vocês como é que eu montei o bolo. Eu tirei o bolo da forma, parti ele no meio. Como a massa de pão de ló ela é seca, aí eu hidratei, joguei por cima numa bisnaga dessa aqui. Nessa bisnaga aqui, botei leite condensado com água filtrada. Só um pouquinho mesmo. Aí eu hidratei o bolo, não deixei encharcado não. Só hidratei mesmo. Coloquei o brigadeiro. Botei a parte de cima. Aí fechei com filme plástico, papel filme. Vou esperar umas horas pra ele ficar bem firme, pra eu poder passar o chantilly nele. Depois fazer o chantininho e fazer a decoração dele. Se eu me lembrar, aí eu volto aqui. Porque senão eu mostro ele já pronto. O ponto do chantilly é esse aqui, ó. Que quando você bota assim, e ele vem um monte. Porque quando eu colocar num potezinho, vou trabalhar ele com leite condensado pra ele ficar bem lisinho. Pra ele ficar nesse ponto aqui. Bem brilhosinho, bem lisinho. E depois vou colocar essas bolinhas por cima do bolo. Essa quantidade de chantilly foi só meio litro de chantilly. Rendeu isso tudinho e vai dar, eu acho que vai sobrar também.